Agora, vamos trabalhar a primeira legislação especial que foi alterada pela reforma do Código com o pacote anticrime, que são as alterações provenientes da Lei de Execução Penal. Pedro, o que eu tenho que saber no que diz respeito à LEP? Doutor, a Lei 7.210 de 84, você só vai levar essas alterações se esta lei estiver expressamente prevista no teu concurso público. Pedro, não tá. Porra, dá graças a Deus. Se não tiver previsto no seu concurso, a LEP, você não vai se preocupar. Agora, para quem quer, por exemplo, o DEPEN, para quem quer, por exemplo, juiz de direito, juiz substituto da área criminal, nesse caso, muito provavelmente você vai ter que lidar aí com a LEP, a Lei de Execução Penal. Tudo bem? Vem comigo, vamos entrar aqui no nosso primeiro slide que diz respeito à LEP. Vamos lá? O artigo 4º, doutor, portanto, ele veio trabalhando justamente esse ponto, né, que diz respeito à LEP. Olha o que ele falou na legislação nova, né? Artigo 9A foi alterado dizendo o seguinte, ó. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas de genética forense. Pedro, eu não entendi, isso aí está muito perdido, está muito jogado. Doutor, vem comigo. Permita-me contextualizá-lo em relação ao que isso aqui nos diz. Olha só, quando você pega a LEP propriamente dita, ela vai dizer que toda vez que o indivíduo for condenado por crime doloso, tudo bem? Por crime doloso, notadamente crimes hediondos, tudo bem? Neste caso, esta pessoa obrigatoriamente será submetida à coleta de material genético. Aí você vai dizer, Pedro, mas a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesmo. Filho, a pessoa já está condenada aí. Não tem essa questão de produzir prova contra si mesmo. Então, neste caso, de acordo com a jurisprudência, é legítima, e isso eu garanto para você. Eu que sou da perícia sei, pessoal, isso é feito efetivamente com banco de presos. Coleta-se perfil genético de presos, tudo bem? Para que seja colocado no CODES, que é o banco de dados de DNA forense. Tá, aqui do Brasil, utilizado pelo Brasil. Hoje, muito mais modificado, claro, para adaptar à realidade brasileira, com os marcadores específicos. Tudo bem? O parágrafo 1º-A, ele vai falar o seguinte, Pedro, eu vou assegurar garantias mínimas de proteção desses dados. Bacana, é isso, só isso que você tem que saber. Olha o parágrafo 3º, o que ele falou, vem comigo. Parágrafo 3º, ele vai falar que deve ser viabilizado ao titular dos dados genéticos, ao dono do material genético, acesso aos dados constantes no banco. Então, Pedro, essa pessoa ela tem direito a saber o que está escrito ali a respeito dos seus dados genéticos e a história toda? Sim, doutor. Tem pleno direito, ok? Bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Legal. O condenado pelos crimes previstos no caput, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético no ingresso na prisão, ele deve ser submetido durante o cumprimento da pena. Pedro, mas esse cara ele foi preso e na época não coletaram o material genético dele. Doutor, não tem problema. Enquanto ele está cumprindo pena, vai o perito lá, junto com seus técnicos, fazer a devida coleta de material genético. Aí o parágrafo 8º ele vai falar o seguinte. Constitui falta grave, doutor, recusar-se a submeter-se ao procedimento de identificação do perfil. E está lá no artigo 50, ó, constitui falta grave, recusar a submeter-se a procedimento de identificação do perfil. Tá, Pedro, mas qual que é a consequência jurídica da prática de uma falta grave? Doutor, vem comigo aqui. Aquelas pessoas que estão submetidas à prisão, elas não poderão praticar faltas leves, médias ou graves. Se praticarem, serão aplicadas algumas penalidades a ela. Entre elas, a mais grave, que é o RDD, tão famoso Regime Disciplinar Diferenciado. Quem pratica uma falta grave poderá, numa situação mais gravosa, ser-lhe aplicado o RDD. Pedro, mas o RDD é muito grave? Vem comigo dar uma olhadinha para você ver. Artigo 52. A prática de um fato previsto como crime doloso, constitui falta grave. E quando ocasionar subversão da ordem da disciplina interna, sujeitará o preso provisório com o condenado em definitiva, hein? Nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal ao RDD. Olha que lindo. Pedro, o que é o RDD? Com as seguintes características. Vamos ver quais são as características do regime disciplinar diferenciado, doutor? Primeiro, antigamente o RDD
poderia ser implementados com uma duração máxima de até 360 dias, doutor. Olha o que o pacote anticrime fez. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta da mesma espécie. Pedro, então o cara pode ficar em RDD em até 2 anos? Sim, doutor. Sim. Ele vai ficar em uma cela individualizada com visitas quinzenais de no máximo 2 pessoas por vez, a serem realizadas em uma instalação equipada para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família, ou no caso de terceiro, autorizado pelo juiz com duração de 2 horas. Olha só, a visita, doutor, ela é quinzenal, primeiro ponto. Só pode 2 pessoas por vez. Terceiro ponto, não haverá contato. Geralmente isso é feito por uma blindagem de vidro ou de grade. Tudo bem? Não haverá contato físico. E o tempo máximo dessa visita é de 4 horas. Quarta característica. O preso, ele pode sair da cela, Pedro, no RDD? Sim, ele pode por 2 horas diárias para tomar banho de sol. Ai, que beleza. Lembrando que só pode ficar 4 presos juntos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo. Tudo bem? Então, olha outro ponto muito importante trazido pelo pacote anticrime. 2 horas de banho de sol diário, com no máximo 4 presos juntos, desde que não haja contato com presos de outras repartições. Tudo bem? Avança aqui comigo. As entrevistas, feitas geralmente com advogado, olha só, elas não serão monitoradas quando pelo advogado, mas a regra é que as entrevistas são monitoradas. Somente não será se for com o advogado. Lembrando que será feita também instalação que impeça o contato físico e a passagem de objetos. Essa fiscalização também será feita com a correspondência. Olha a legitimação. Pedro, então é possível fiscalizar correspondência? Não quebra o sigilo de correspondência? Não, doutor, porque a LEP autoriza. Sétima característica, participação em audiência judicial preferencialmente por videoconferência. Ou seja, não será dada como regra mais presença física do investigado em regime de RDD. Ele vai aparecer por videoconferência em se tratando de audiências. Tudo bem? E o RDD também será aplicado a preso provisório e condenado, nacional ou estrangeiro, que apresentarem alto risco para a ordem ou segurança do estabelecimento penal da sociedade. Pedro, quem que eu posso aplicar nesse caso o RDD, né? Sobre pessoas que recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação em organização criminosa, associação ou milícia, independentemente de prática de crime grave. Tudo bem? Existindo indícios de que o preso exerce uma liderança em organização ou associação em mais de 2 estados da federação, tudo bem? Isso é bastante importante também para que nós saibamos, ok? E na hipótese de parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano. Pedro, então é até 2 anos, prorrogáveis por mais um indefinido? É, exatamente. Existindo indícios de que o preso, quando que possa ser prorrogável? Quando ele continuar apresentando risco para a ordem ou para a segurança do estabelecimento, quando ele mantém vínculo com a organização, associação ou milícia, tudo bem? E na hipótese prevista no parágrafo 3º, o RDD deve contar com alta segurança interna, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar esse contato com membros de outras organizações criminosas. Bacaninha? Para a gente fechar essa parte mais geral da LEP, vem comigo, respira aí, tá pesado, eu sei, mas vamos trabalhar agora com o parágrafo 6º e com o parágrafo 7º, só para a gente fechar essa parte mais genérica e depois entrar no regime de cumprimento de progressão de pena, tá? Olha só, a visita que trata, aquela visita quinzenal, doutor, o inciso 3, ela será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo, com a autorização do juiz, ou seja, depende de juiz, fiscalizada por agente penitenciário. Percebeu? A visita de familiares será fiscalizada por áudio ou áudio e vídeo. E após os primeiros 6 meses do RDD, o preso que não recebeu uma visita vai poder ligar para sua família 2 vezes por mês, uma duração de ligação por até 10 minutos. Importante isso aqui, hein? Vem comigo aqui, ó, só para você entender um pouquinho melhor. Pedro, muita informação do RDD. Doutor, eu posso dizer para você que o RDD ele foi praticamente todo reformado. Agora, o cuidado que se tem em contato entre pessoas e terceiros, entre presos e terceiros, sua família, o MP, seja o que for, será todo monitorado. Só não será a sua relação com o seu defensor. O RDD ele foi
assim, reformado no sentido de reduzir a ocorrência de crimes e controlar ainda mais os estabelecimentos penitenciários, notadamente aqueles de segurança máxima. Isso é importante. Agora vamos falar um pouquinho da questão de progressão de regime nesta situação da LEP? Vamos ver como é que funciona? Vem comigo. Artigo 112 também foi modificado. E ele fala o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada necessariamente pelo juiz quando o preso tiver cumprido. Vamos lá. Ao menos, pelo menos. Olha só, se o cara for primário e praticou um crime sem violência ou grave ameaça, ele já poderá progredir de regime com 16% da pena cumprida. Legal. Se o cara for reincidente, mas reincidente de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele poderá com 20% da pena cumprida. Agora, o cara é primário e praticou um crime com violência ou grave ameaça, 25% da pena ele progride. Se o cara for reincidente e praticou crime com violência ou grave ameaça, 30% no caso concreto. Aí vem as modificações mais relevantes, não é? 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e se ele for primário. Perceba, crime hediondo ou equiparado e primário. 40% da pena. 50% se ele for condenado por crime hediondo com resultado morte e se for primário, vedado o livramento da condicional. Quando condenado por exercer comando individual ou coletivo da organização criminosa, por crime hediondo ou equiparado, ou condenada pela prática de milícia privada, doutor. Então perceba, 50% em 3 situações muito marcantes aqui para nós. 60% se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado. 70% da pena para progredir se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Né? Percebeu como é pesado isso aqui? E para a gente fechar a LEP, muitíssimo importante, né? A gente tem que lembrar que em todos os casos, o apenado só tem direito à progressão de regime se tiver boa conduta, comprovado pelo diretor do estabelecimento e respeitadas as normas que vedam essa progressão. A decisão do juiz que determinar essa progressão será sempre motivada e precedida de manifestação do MP e do defensor. Bacana. Pedro, então funciona assim. Eu quero progredir de regime. O que eu tenho que fazer ali na prática, doutor? Eu tenho que pedir para o juiz, bacana, obedecidas todas essas condições, show. O MP, ele vai ser ouvido e a defesa também será ouvido a respeito de deixar ou não ele progredir. E aí o juiz decide se vai haver ou não essa progressão. O juiz da execução da pena, não é o juiz do processo. Cuidado, tá? São juízes diferentes. Parágrafo 5º, muito importante, e eu coloquei para você em um raio aqui. Olha só. Não se considera hediondo ou equiparado, para fins desse artigo, o tráfico de drogas do parágrafo 4º, que é o tráfico privilegiado, doutor. É aquele tráfico que o indivíduo, por exemplo, praticou, que ele não integra organizações criminosas, ele tem bons antecedentes, ele é primário, todas aquelas características do parágrafo 4º do 33 da Lei de Drogas. Então não será considerado hediondo neste caso aqui. E agora sim, para fechar a LEP, perceba, se o cara praticar uma falta grave na execução da pena, privativa de liberdade, ela interrompe o prazo para progressão de regime. Interrompe para que seja dado posterior reinício do requisito objetivo, que terá como base a pena remanescente. Tá? E não terá direito à saída temporária, né, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com resultado morte. A pessoa não poderá ter a saidinha temporária se o cara for condenado por crime hediondo. Bacaninha? Tranquilo? Vem comigo, respira, ó. Pedro, LEP não cai no meu concurso, mas eu tô aborrecido, eu tô puto com a LEP. Não tem problema, se não cai no seu concurso, não se preocupe. Agora, se cai, você que quer DPEM, você que quer magistratura, meu filho, LEP é importantíssima. Essas características novas de alteração de regime, elas são fundamentais. Fundamentais, e é por isso que eu estou dando essa palhinha aqui para você. Agora vamos para aquelas legislações que eu diria que são mais importantes para nós na prova. Vamos lá? Primeira legislação, doutor. Respira, ó, toma uma aguinha e vamos falar de crimes hediondos. Vem comigo. Crimes hediondos. Pedro do céu, o que efetivamente eu tenho que saber no que diz respeito a crimes hediondos? Olha só, o homicídio, doutor, o homicídio
qualificado em todos os incisos, exceto o 8, porque o 8 foi vetado, cuidado, será considerado crime hediondo. Todos os homicídios qualificados e o homicídio simples praticado por grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Aqui não temos muita novidade, não é? Olha o 2, roubo. Aqui nós temos muita novidade. Você sabia que seria considerado crime hediondo apenas o latrocínio pela lei antiga, sim ou não? O que a lei nova fez? Ela alterou não apenas para o latrocínio. Roubo praticado com restrição da liberdade da vítima, roubo praticado com emprego de arma de fogo, seja ela de uso proibido ou restrito. Tudo bem? Arma de fogo. Então, o roubo praticado com arma de fogo, o roubo com restrição de liberdade da vítima, ou qualificado por lesão grave ou morte, agora sim o latrocínio, as 3 formas de roubo são crimes hediondos, doutor. Importantíssimo que você saiba disso. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, chamada de sequestro relâmpago, não é? A lesão com resultado lesão corporal ou morte. Tudo bem? Finalmente corrigiram. Antigamente só a extorsão com resultado morte, né? Só a extorsão com resultado morte que era considerada hedionda, agora não mais. Furto. Pedro, furto agora é crime hediondo, doutor? É. Furto qualificado com emprego de explosivo ou artefato análogo. Sabe, por exemplo, furto de caixa eletrônico com explosivo? Pronto, isso agora é crime hediondo, doutor. Importantíssimo para nós na prova. E aí, essa nova lei criou novas formas de crimes hediondos também. Quais são elas? Vamos lá. Primeiro, genocídio. Genocídio agora é crime hediondo. Comércio ilegal de arma de fogo é crime hediondo. Tráfico internacional de arma, acessório ou munição. Tráfico internacional, tudo isso você encontra no Estatuto do Desarmamento. Por isso que eu coloquei esse colchete aí para você, tá? Então, olha só que interessante. 3 crimes do Estatuto do Desarmamento, que seria porte ou posse de arma de uso proibido. Cuidado, hein? Cuidado. É só de uso proibido. Não entra de uso restrito. Não entra. A lei só fala do uso proibido. Pedro, mas tem diferença de arma de uso proibido e de uso restrito? Tem, nós veremos já já. Ok? Comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo. E, por fim, crime de organização criminosa. Doutor, crime de organização criminosa, quando a prática de crime hediondo ou equiparado, somente nesta condição é que será considerado também crime hediondo. Muito importante. Beleza? Respira, vem comigo de novo, ó. Pedro, então, crimes hediondos, primeira coisa que eu tenho que saber. Foram tipificadas novas condutas. Perfeito, é isso que eu gostaria que você memorizasse. Agora, permita-me entrar com você com uma legislação mais administrativa, que é a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 92. Doutor, de acordo com a LIA, perceba, e de acordo com a Constituição Federal lá no artigo 37, ela fala assim, ó, que o agente público responderá civil, administrativa e penalmente pelos atos praticados em virtude de dolo ou culpa. Tudo bem? É a responsabilidade do agente, é a responsabilidade subjetiva. E aí, trata-se da questão da pessoa que pratica o ato de improbidade. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens, na medida e gradação prevista em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível. Literalidade que nós temos hoje da Constituição Federal no artigo 37. Com isso, eu trago à tona para você a LIA. E a LIA foi sucintamente alterada. Vamos ver as alterações? Vem comigo. Olha o artigo 17 da LIA que foi alterada, doutor. A Lei de Improbidade Administrativa, ela foi alterada no seguinte aspecto. Primeiro, hoje admite-se a celebração de acordo de não persecução cível, nos termos da lei, em se tratando de LIA. Pedro, quem pratica improbidade pode ser subvencionado pelo acordo de não persecução cível? Pode, para que não seja pago, por exemplo, aquela multa. Só que isso tudo feito nos termos da lei. Parágrafo 10A também foi alterado. Olha que interessante. Havendo a possibilidade de uma solução consensual, um acordo proveniente da improbidade, havendo acordo entre as partes, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo de contestação, por prazo não superior a 90 dias. Tudo bem? Então pode pedir ao juiz a interrupção do prazo para essa contestação por um prazo não superior a 30
90 dias. Avança comigo mais uma leizinha, ó. Vem comigo aqui, ó. Interceptação telefônica. Pedro, é importante que eu saiba interceptação. Doutor, eu diria que é um dos temas que mais foram modificados e mais importantes aqui para nós. Pedro, como assim? Doutor, finalmente a LIT, Pedro, é Lei de Interceptação Telefônica, a 9296 de 96. Finalmente ela foi alterada, inserindo a ela a interceptação ambiental. Pedro, mas que diabo é interceptação ambiental? Doutor, a captação de sons ou imagens feito por um dispositivo de terceiro em pessoas que não sabem daquela condição. Por exemplo, uma videocaptação. Percebeu? Neste caso, dependerá de mandado judicial. Nós veremos. Vem comigo para a LIT. Olha só. De acordo com a Lei de Interceptação Telefônica, a Lei de Interceptação alterou o artigo 8A e 10A. Olha o 8A. Para investigação e instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, ou seja, somente juiz é quem autoriza a interceptação ambiental. Tudo bem? Olá, sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Isso é importante que você saiba. E a prova que quando que eu posso implementar, Pedro? Neste caso, a interceptação ambiental. Quando que eu poderia implementar? Quando não houver outro meio de provar, né? E quando houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em crimes com penas superiores a 4 anos. Percebeu que não é só crime apenado com reclusão? Percebeu? Percebeu que não é só reclusão igual a interceptação telefônica? Aqui, a pena tem que ser superior a 4 anos. Isso é muito importante que você entenda. Bacana? O requerimento para o juiz deve determinar o local e a forma da instalação do dispositivo e o prazo da captação ambiental agora será de 15 dias prorrogáveis por decisão judicial por iguais períodos, sucessivamente enquanto houver essa necessidade, em se tratando de crime permanente, habitual ou infração continuada. Tudo bem? E aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental outras regras previstas para a interceptação telefônica ou telemática. Importantíssimo esses pontos no que diz respeito à captação ambiental de informações. Bacana? E aí vem o 10A e fala o seguinte, ó, realizar captação ambiental ou sinal sem autorização do juiz é crime com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Lembrando que não há crime se a captação é feita por um dos interlocutores. Doutor, eu te diria que esse ponto é o mais importante. Não há crime, porque isso aqui é gravação ambiental, não interceptação. E gravação ambiental não é crime. Tudo bem? E a pena vai ser aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir o sigilo dessa investigação da captação enquanto mantida aí na prática. Tudo bem? Estas são as modificações. Artigo 8A e 10A inseridos na Lei de Interceptação Telefônica e inserindo agora a interceptação ambiental, que nada se confunde com a gravação ambiental. Gravação ambiental não é crime. Tudo bem? Gravação é feita por um dos interlocutores. Interceptação é um terceiro que intercepta dois que desconhecem a condição da interceptação. Bacana? Tranquilo? Respira, avancemos para mais uma leizinha. Lei simples agora, ó. Lei de lavagem de dinheiro. Pedro, o que eu tenho que saber da lei de lavagem de dinheiro? Doutor, muito simples e muito fácil no que diz respeito a esta lei. Pedro, o que eu tenho que saber na prática a respeito, portanto, desta lei? Olha só. Para a apuração do crime que trata esse artigo, admite-se a utilização da ação controlada e infiltração de agente. Doutor, só tem que saber isso. A lavagem de dinheiro, a 9613 de 98, ela hoje permite infiltração de agentes. Só isso que você teria que saber. Legalmente falando, com imposição pelo parágrafo 6º no artigo 1º. Só isso. Admite-se hoje, na lei de lavagem de dinheiro, infiltração de agentes e também a ação controlada. Avancemos. Estatuto do Desarmamento. Ah, meu amigo, temos mudanças grotescas no que diz respeito ao Estatuto do Desarmamento. Pedro, como assim mudanças grotescas? Doutor, eu diria para você que o Estatuto do Desarmamento, para a tua prova, é um dos dispositivos que você mais tem que dominar. Pedro, mas por que eu tenho que dominar tanto o Estatuto do Desarmamento e as suas respectivas alterações? Quer ver? Olha a primeira alteração, artigo 16. Vem comigo.
Quando nós pegamos o Estatuto do Desarmamento propriamente dito, doutor, ele é regulamentado por alguns decretos do Poder Executivo. Pedro, quais seriam esses decretos em tese propriamente falando, né? O decreto 9847 de 2019 e o decreto 10.030, 9847 e 10.030 são dois decretos que regulamentam o Estatuto do Desarmamento. Esses decretos, eles trazem definições e ela dividiu em 3 os conceitos de arma de fogo. Arma de fogo para esses decretos pode ser arma de fogo de uso permitido, arma de fogo de uso proibido e arma de fogo de uso restrito. Vamos lá? Arma de fogo de uso permitido é aquele que a legislação prevê como posse e porte permitido. Sem problema, calibres específicos, com um joule mais reduzido abaixo de 1.600 e por aí vai. Agora, doutor, arma de calibre proibido é diferente daquela de uso restrito. Uso restrito é aquela que é restrito a forças policiais e militares especializadas, como, por exemplo, os fuzis. Um policial militar, por exemplo, ele pode transitar com um fuzil. Percebeu? Agora, existem armas de uso proibido, doutor. São as armas químicas, por exemplo. São armas que, em hipótese alguma, poderão ser utilizadas. Gás cianídrico, por exemplo. Percebeu? Gás sarin. Esses gases, armas químicas no Brasil é proibido, doutor. São armas de uso proibido. Armas de uso proibido são aquelas que, em convenção ou tratado internacional, são proibidos pela comunidade internacional. Isto vem a ser a arma de uso proibido. Show de bola? Bacana? Então existe essa diferenciação. Perceba que o artigo 16 ele foi modificado. Veja de que forma. Olha só. O artigo 16 fala: possuir, deter, portar, tal, armas ou acessório ou munição de uso restrito. Ela não colocou o proibido. E ela inseriu a de uso proibido em um dispositivo próprio, que é o quê? Com uma pena também própria. Perceba que agora o artigo 16, arma de uso restrito, você vai para o caput. Armas de uso proibido, você vai para o parágrafo 2º, cuja pena é bem maior. Ok? Então existe essa diferenciação sendo feita. Depois, artigo 17, comércio de arma de fogo. Muito cuidado com esse ponto. Ó. Olha só, comércio de arma de fogo incorre na mesma pena quem vende e entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, quando se tratar de agente policial disfarçado. Quem entrega essa arma que foi vendida para tanto acessório quanto munição também, tá? Para agente policial disfarçado, neste caso, incorrerá também no crime de comércio ilegal. E também quem vende ou entrega para policial disfarçado, perceba, arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação, que é justamente o tráfico internacional de armas. Então, Pedro, entreguei ou vendi arma a agente policial disfarçado. Se você vendeu, nesse caso, num contexto interno, comércio ilegal. Se você fez isso destinado a uma operação de importação, neste caso, artigo 18, que é o tráfico internacional. Esses foram os dispositivos. E para fechar o Estatuto do Desarmamento nesse aspecto criminal, olha só, o crime de porte, o crime de omissão, que a gente pega, o artigo 16, que é posse de uso proibido ou restrito, o comércio e o tráfico internacional, a pena vai ser aumentada de metade, se praticado por quem tem o porte dado pelo artigo 6º, empresa de segurança, de transporte de valores ou entidades desportivas, ou ainda se o agente for reincidente específico nos crimes listados aqui em cima. Tudo bem? Esse é o aspecto criminal que foi alterado no que diz respeito ao Estatuto do Desarmamento. Perceba que o Estatuto ele trouxe mais grave condutas relacionando agentes policiais disfarçados e a questão do comércio e também do tráfico internacional também foram penalizados em condutas um pouco mais típicas, um pouco mais contextualizadas mais recentemente. Estas são as alterações criminais, mas ainda nós temos o banco de dados de perfil balístico, que é sensacional, criado pelo Estatuto do Desarmamento. Permita-me fazer uma introdução para você. Olha só, o Banco Nacional de Perfil Balístico, doutor, é nada mais do que um banco que vai trazer os projéteis proferidos, disparados por armas de fogo. E o padrão de ranhadura dado nesse projetil, ou nesse projétil, ele vai criar fotos para que seja dado o banco, correlacionando o projetil e a arma que o disparou. Isto vai facilitar no Brasil a busca por armas que supostamente foram utilizadas em crimes. Vamos ver essa regulamentação? Olha só que legal. O artigo 34A foi criado nos seguintes aspectos. Ó.
Os dados relacionados à coleta e registro balístico serão armazenados no Banco Nacional, né? Para que serve então o Banco Nacional, Pedro? Doutor, para cadastrar arma de fogo e para armazenar características de classe individualizadora de projéteis. Esse banco será constituído por elemento de munição deflagrado por arma de fogo relacionadas a crimes, não é qualquer arma de fogo. Tudo bem? E esse Banco Nacional ele será gerido por unidade de perícia criminal. Não precisava nem dizer isso, não é? É a unidade de perícia criminal quem vai gerir. Para a gente fechar, vamos trabalhar agora a lei de drogas. Doutor, última leizinha que eu vou trabalhar nesse primeiro aspecto com você aqui, ó. Lei de drogas. O que eu tenho que saber, Pedro? Dentro da lei de drogas, só tem que saber uma coisa. Foi inserido um parágrafo 4º, na verdade, um inciso 4º, no parágrafo 1º do tráfico, que é o tráfico equiparado. Doutor, hoje no Brasil, será considerado também tráfico de drogas. Vem comigo para o slide. Olha só. Quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima a agente policial disfarçado. Percebeu? Quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima para agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Doutor, neste caso, há que se falar também em forma equiparada de tráfico de drogas. Só isso que a gente tinha que ver nessa primeira versão. Respira, vou te dar mais um tempinho. Respira comigo, ó. Respira, vamos tomar uma aguinha, beleza? Olha só. Com isso, nós fechamos essa parte mais genérica de legislação extravagante.